E aí, Yuri, vamos entrando aqui no segundo episódio do nosso podcast, podcast Carimba aí, um podcast que a gente vai conversar um pouco sobre carreira médica, falar um pouco sobre a faculdade de medicina, sobre residência, pós-graduação, novidades aí que estão surgindo na medicina, mas a gente vai bater um papo, vai conversar e tô trazendo esse convidado aqui incrível. Muito obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Estrutura super legal. Obrigado, pessoal do Estratégia. De verdade, um convidado de peso aí que até o Joshua, né, que é nosso coordenador, ele falou, cara, faz tempo que eu quero fazer um contato com o Yuri, Oh, que legal. e aí acho que é uma oportunidade bacana. É, e eu te acompanho porque tem um amigo meu lá, o Marcos, né, ele faz neurocirurgia agora, só falava de ti, ele falava Ah, muito é? das coisas que tu postava, foi assim que eu conheci. E agora tá produzindo conteúdo também para estudantes de medicina, né, falando algumas coisas. Conta aí pro pessoal, quem é o Yuri? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a vocês. Cara, o Yuri de agora é um Yuri diferente, né, do que foi. Então, o pessoal gosta de acompanhar a minha trajetória. Quando eu era da faculdade, eu era de um jeito. Quando eu era da residência, eu era de outro. E ao longo disso tudo, eu fui deixando registros, né? Eu gostava sempre de fazer mídia, de gravar. Quando eu fui trabalhar no interior, também gravei as coisas lá, né? Porque eu falei, pô, lugar totalmente isolado. Vou registrar isso aqui para mim, né? Para eu mostrar para as pessoas que não vão poder jamais vir aqui e ver o que eu presenciei, poder deixar isso registrado na minha história. E aí no Instagram foi a mesma coisa depois. Eu comecei a filmar algumas coisas ali da residência. Eu sempre tive muito uma facilidade com humor também, o que atraiu a galera no início. E aí, pouco a pouco, o conteúdo foi se refinando, né? Eu fui amadurecendo também com o tempo. Comecei com 19 anos aos 28, hoje eu devo estar com uns 25 anos aí de idade mental. Então, nessa aí, o pessoal vai vendo, né? A minha trajetória, as coisas que eu fazia e a evolução da minha personalidade, das coisas que eu vou conquistando nessa jornada aí. Legal. É uma coisa que me chamava a atenção, né, que querendo ou não, a neurocirurgia ela é uma área assim bem tradicional, bem rígida e você conseguia trazer uma forma mais trazendo humor, trazendo outras coisas e até algumas brincadeiras. Conta aí pro pessoal dessa trajetória, como foi? Onde que você fez faculdade? Como é que foi isso? Então, pessoal, na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, fiquei lá até os meus 3 anos de idade. Depois fui morar no interior da Bahia, passei minha infância toda lá. Então, por ter morado em lugares diferentes, aí depois da Bahia eu fui para Vitória, com 13, e aí fiz faculdade lá em Vitória, Espírito Santo, na Imescan, que é a Santa Casa de lá. Então, ter morado em lugares diferentes e ter passado uma infância no interior, eu acabei adquirindo algumas peculiaridades, né? Isso refletiu ao longo de toda a minha história como estudante, como uma pessoa que tem interesses, objetivos que são o que vocês trabalham também, a aprovação, né? Excelência técnica. Então, eu trago algumas coisas de backgrounds diferentes. Então, ter feito uma escola numa cidade pequena ali, de interior, onde a gente não tinha muito essa visão pragmática de, vou estudar para carreira, vestibular, formar um currículo. Eu nunca tive muito essa mentalidade. Ao longo do tempo, quando eu fui mudando a complexidade das cidades que eu morei, isso foi se incorporando em mim, mas sem perder aquela origem. Eu sempre mantinha ainda uma visão mais romantizada das coisas, um apego voltado à natureza, ao contato com as pessoas, né, interação. Eu acho que isso acabou tendo um impacto importante. Aí, quando eu já estava na faculdade, resumindo, né, um pouco dessa história aí, eu não sei aonde a gente vai querer focar para destrinchar mais, mas aí depois, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu pensei, falei, pô, eu gosto muito de biomédicas. Aí eu falei, vou fazer farmácia. E aí no terceiro ano, conversei com meu pai lá uma vez, ele conversou comigo, eu saí, fiquei pensando, né, sobre medicina. Aí resolvi mudar para medicina, consegui passar. E aí na faculdade era perdido, né? Igual hoje é menos, né? Os alunos eles têm mais contato com referências, com pessoas que já trilharam aquele caminho. Só que para mim era tudo um negócio. Eu vivia um dia após o outro ali. Eu não pensava muito no futuro, né? Eu gostava de fazer algumas coisas, eu gostava de estudar algumas matérias, mas minha faculdade foi marcada assim por muitas lacunas de conhecimento, que eu acho que é o normal, né, nos alunos. Hoje tem muita demanda, tanto para a parte curricular quanto extracurricular, e a gente, querendo ou não, vai gostar de uma coisa mais do que outra, vai focar em alguns assuntos e deixar outros para lá. Às vezes você tem um azar ou a sorte de ter um professor ou bom ou ruim, né? Então eu acho que isso é comum para todo mundo. Então eu vivenciei
muitas das coisas que os alunos vivenciam, e eu mantenho a memória sempre muito vívida dessas dificuldades, né. Eu acho que isso é o que causa a identificação do pessoal, talvez, com as coisas que eu falo. Eu não esqueço de quando eu era criança, eu não esqueço de quando eu estava na faculdade, eu não esqueço de quando eu era R-, R1, R2. Então eu sempre vou formando a minha personalidade, mantendo uma memória desses estágios aí, que eu passei, né. Legal, isso gera uma empatia, né, porque você vê muito na faculdade de medicina que às vezes você passa de um estágio e você ignora completamente que você já foi R1, né. Exato, exato. O pessoal vira professor e esquece que foi aluno, né, o pai esquece que foi filho um dia. Então eu acho que o melhor jeito de ser empático é você ter uma memória ou pelo menos conseguir abstrair a situação de outras pessoas, né. Aí você consegue ter empatia ou até gerar identificação com você, né. Empatia é algo que você doa para o outro, é um favor que você faz, entre aspas. Mas a identificação já é um pagamento da empatia, né. Então, por acaso, não é mérito meu, mas por acaso, na minha história, essas coisas foram meio que se alinhando para hoje, eu ser agraciado aí por ter um monte de gente que gosta das coisas que eu falo, que se identifica, se vê motivado por isso. Eu fico muito grato. Legal. Tem bastante gente, né, que acompanha lá no canal dele, Doutor Neurocirurgião. Eu vejo de vez em quando os vídeos, eu vou comentar sobre isso mais tarde. E aí eu queria te perguntar dessa parte do pessoal que está na faculdade, porque embora você tenha mais acesso a isso na internet hoje, pelo menos para quem está se formando, tem muita gente que continua perdida, né, o primeiro Sim, ponto, sim. que continua perdida. E o segundo ponto, que querendo ou não, você tem menos oportunidades hoje de botar a mão na massa. Você tem mais residentes ali, você tem mais alunos, então você tem menos campos de prática. E aí eu queria te perguntar, o que que tu recomenda hoje para o cara que está na faculdade ainda? Então, para o cara que está ali no ciclo clínico, no internato, e ele, cara, nunca fiz nada, não sei ainda muita coisa, o que que eu faço? É, aí começa num processo de autoconhecimento, né. Eu acho que, a gente vai tão no automático por muito tempo em várias áreas da vida, que a gente não para pra analisar o que que a gente realmente quer, né, por que que a gente está ali e, na verdade, porque até que a gente fez medicina, né. E mesmo que essa resposta inicial não seja algo nobre, algo que emocione e faça cair lágrimas de ninguém, ainda assim existia alguma coisa que motivou aquilo. Você gostava de quê? Então, você coordenar as suas atitudes e suas estratégias baseado naquilo que você realmente gosta, quer passar tempo fazendo. Eu sei que é exigir demais, parece que eu estou romantizando muito, mas comigo funcionou assim, né. Eu queria aprender certas coisas, eu queria dominar certos assuntos, tinha vaidade no meio, tinha ego no meio, tinha um monte de coisa, mas pelo menos o objetivo ali era algo, pelo menos, produtivo, né. Então, se os alunos que estão perdidos hoje, não encarem isso como uma fatalidade, algo anormal, é algo que está na cabeça de todo mundo. Eu tenho várias dúvidas hoje, né, vários projetos que eu quero, entrar, começar e ver aquilo se desenvolver. Então isso faz parte, encarar, essas dúvidas, essas incertezas com naturalidade, faz parte do processo. E você só vai, o que você falou, né, que hoje mesmo com internet, com muita informação, os alunos ficam perdidos. Essa é outra parte também que, por mais que pareça paradoxal, não é. Realmente, quanto mais informação você tiver, mais dúvida você vai ter. Porque você vai pegar informação não só daquilo que você tem interesse, mas você vai pegar informação ruim também daquilo que você tem interesse genuíno, e aquilo pode te enviesar a não fazer. Da mesma forma, você pode pegar informação de várias outras coisas que não tem nada a ver com você, mas talvez na sua cabeça você consiga criar uma linha de argumentação de que aquilo é algo, talvez eu faça isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Mas você só se encantou com uma parte daquele negócio ali que acaba superficializando nas mídias, né, na internet. Ele olha talvez um estilo de vida, olha, parece que o cara tem qualidade de vida, né, mas não vê quando o cara chega em casa, não vê a segunda-feira dele, vê só quando eu tô aqui apresentando, Sim. num podcast, né, numa entrevista, vê só essa parte e não vê a rotina, né, aquilo que eu passo. Para mim, isso é ótimo, mas talvez para as outras pessoas, olhar para essa posição que eu tô agora e achar legal, tem que também gostar da parte que eu faço na rotina, né. E do Porque eu só caminho a chegar até lá, né? exato, porque eu estar aqui é só uma consequência, né. O que eu gosto de fazer mesmo aqui é uma parte dela, mas eu faço outras coisas antes, né.
Gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula, sinto que eu tenho uma certa habilidade para essas coisas. Então, tudo isso foi muito genuíno com a pessoa que eu sou, entendeu? Uhum. Então, para os alunos, eles têm que buscar um pouco de autoconhecimento, tentar ali focar desprendido de resultados em algumas coisas, né? Trabalhar de forma paralela à faculdade. A faculdade tem o seu papel ali, que é uma formação técnica meio que uma base, né? Quer te formar, vai te fornecer um diploma médico. Se você tiver um pré-requisito ali, você ganha um diploma, esse é o papel da faculdade. Agora, não dá para realmente exigir da faculdade ou culpabilizar, né, professores, faculdade, sobre vários outros aspectos ali que são jornada individual, né? Com certeza. Essa questão do autoconhecimento é até interessante e casa com o primeiro episódio do podcast aqui que a gente gravou. A gente estava falando, inclusive, que hoje o problema que eu vejo que observo nas pessoas que falam mal da medicina ou que estão decepcionadas com a escolha de faculdade é o fato de uma expectativa diferente da realidade. Então o cara ele espera uma coisa assim astronômica, ele tá completamente descolado do que é a realidade hoje, né? Sim, toda decepção é lastreada na expectativa, né? Se você tiver baixa expectativa em tudo, a chance de você se decepcionar com algo é baixa. Então, realmente, criou-se uma atmosfera de que a medicina é de uma certa forma, que a gente vê superficializando na internet, só que na verdade não é daquele jeito, nunca foi daquele jeito, isso é coisa nova e a gente escolhe, não é o que a gente vê na internet sobre a medicina não é algo. É o inverso da cultura, né? A cultura é criada pela base, pelo povo, e aquilo ali. Existe um consenso de que aquilo é bom e aquilo ali se sobressai. Na medicina é o contrário. É uma elite, tipo eu, tipo outros influencers na medicina, e eles ditam mais ou menos como que eles querem apresentar a medicina. É o inverso da cultura genuína, né? É a gente que está lá, os médicos e os influencers, eles ditam como a gente, esse conjunto, né, de eu e vários outros, você, pessoal de outras empresas médicas também, a gente dita, a gente forma uma mentalidade nos alunos, né? Essa é a nossa responsabilidade, de entender que a gente está formando a opinião da população do Brasil sobre o que é a medicina, né? Então, é por isso que também me motivou a fazer meus projetos, a tentar contribuir com alguma visão, talvez um pouco diferente sobre o que é a medicina e tal, o que é a profissão. Legal, eu não tinha parado pra pensar assim nesse Então, impacto, né, que porque a gente tem. em algum momento alguém tem que começar a assumir responsabilidade, né? E quando que você começa a assumir responsabilidade que você influencia? É quando você tem 5.000 seguidores? É quando você tem 8? É quando você tem 11? Mas se você tá com 5.000 seguidores no Instagram e o pessoal já tá curtindo o seu conteúdo, pô, você tem que visualizar que, e se você for um cara que pode deslanchar nisso aí, um dia ter 1 milhão? Você não quer começar a construir uma história de exemplo desde agora? Então, não se sabe, né? A internet é um lugar ali que a gente finge que sabe como funciona, mas a cabeça do ser humano é muito complexa, principalmente essa cognição coletiva ali do que as pessoas realmente entendem como sociedade, como grupos, né? Então, a gente precisa ter uma responsabilidade, independente do estágio de influência que a gente esteja, de já começar a criar uma trajetória, né, de exemplo com consistência ali. Com certeza, até porque no fim do dia nós somos médicos, né? A gente Exato, tem que né? se portar como médicos. Deixa eu te perguntar sobre essa parte aí pós-faculdade, como que foi a escolha pela neurocirurgia? Na faculdade, assim, também já dando a dica para os alunos, porque você não pode exigir uma maturidade absurda de você ali também, de você conseguir construir uma linha de argumentação perfeita para escolher uma especialidade. Eu acho que o normal é ser um ambiente ali de escolha com muitas dúvidas, e é aquilo que eu falei, não é um paradoxo da informação, é obrigatório. Quanto mais informação você coletar sobre as coisas, mais dúvida você vai ter. Por isso que, para você escolher algo assim com mais uma dica, né? Para você escolher algo, eu acho que em vez de você procurar a resposta lá fora, né, na informação dos outros, ou até pegando exemplos, né? Ah, eu vou acompanhar não sei quem para ver se eu quero fazer aquilo. Ou se você der sorte do cara ser ruim naquilo que você não quer fazer e você acompanhar, você vai tirar aquilo ali, você vai excluir, certo. Uhum. Mas se você der o azar do cara ser ruim em algo que você quer fazer,
aí você vai excluir também algo que você deveria ter feito, né? Por isso que acompanhar as pessoas tem que ser algo muito bem feito com cuidado, né? Escolher uma pessoa certa para você acompanhar, um serviço certo, e você tem a cabeça ali meio que não bitolada em cima do que você está vendo. Você está tendo um exemplo ali, né? Para você ter pelo menos uma noção. Mas a minha escolha foi dito tudo isso, eu não acompanhei ninguém, eu fui num plantão de neurocirurgia e o que me fez escolher mesmo foi colocar as especialidades assim como se fossem nichos do conhecimento aonde que eu quero me desenvolver, né? O que eu acho mais massa? Eu quero entender bem de quê? Se o Uhum. pessoal me chamar para falar de algo que eu sei muito, eu quero falar de quê? Eu falar, é neuro, né? E aí, como eu sempre gostei muito de consertar coisa, trabalho manual, aí foi para neurocirurgia. Só que ainda assim, posso falar do jeito que for, parece que foi algo com certeza absoluta, não foi. Ainda assim foi um casamento indiano que eu cheguei e fui curtindo ao longo da residência, né. Acho que esse é um ponto interessante para falar, porque tem muita gente que às vezes entra numa residência e acaba mudando, não gostando, saindo. Como foi isso? Porque a residência é puxada, né, É. primeiro ponto. E como foi isso? Como foi esse relacionamento até gostar? É, a residência realmente é puxada, só que eu sempre gostei de certos desafios, né? Ali tudo que tinha uma certa complexidade dentro das coisas que eu gostava era o lugar que eu queria estar, né? E chegando lá, o que mais me motivava eram os R+. Então, quando eu via um R3 na neurocirurgia ali, pô, o Danilão, o Davi Sola, Adilson, Thales, eles não eram R5, não eram R4, eram R3, ou seja, estava no meio da residência, e eles já tinham uma propriedade muito grande, uma autonomia muito grande dentro do serviço, né? E que é assim, um serviço de qualidade ele começa a entregar autonomia progressivamente para os residentes, né? Então já conseguia ver isso no R3 e eu falava, pô, eu tô doido para ser esse cara, né? Então foi aí que eu comecei a gostar, vendo a autonomia do residente de neurocirurgia já desde da metadinha ali da residência para cima. Os assuntos eu gostava cada vez mais, eu achava muito legal também o repertório de personalidades que tinha ali dentro, pessoas totalmente diferentes, né? Excêntricas e tal, cada um no seu jeito. Isso sempre chamou minha atenção, velho. Sempre achei super interessante isso, esses tipos diferentes de pessoas. É, acho que principalmente, na neurocirurgia deve ter Tem, esses perfis, né. tem. Legal. E até falando um pouquinho antes de entrar é uma rotina que eu tô vivendo agora, né, me formei no ano passado, e aí, tô estudando também para as provas de residência médica. Eu queria te perguntar como é que foi esse processo de estudo, eh, na hora de escolha de especialidade também, né, se tu fez todas as provas já pensando em neurocirurgia, como é que foi esse Foi. processo? Isso ajuda bastante. Quando você escolhe uma especialidade, mesmo em dúvida, se você escolher ali na sua cabeça uma especialidade que já tenha um pré-requisito de dedicação alto, ainda que você mude, você já está, pô, pelo menos eu estava pensando em neurocirurgia. Se eu mudar para uma especialidade que tem uma concorrência menor, melhor sobrar do que faltar, né? Na minha dedicação, no Sim. meu estudo. Então, eu meio que falei, cara, eu vou escolher uma especialidade difícil, concorrida, e vou começar a falar para os outros, porque a pior coisa também é alguém perguntar, ei, velho, você vai fazer o quê? Tá pensando em fazer o quê para residência? Aí o cara, não sei ainda. Quando você fala isso, eu não sei ainda, é difícil você estar nesse estágio de falar para todo mundo que você não sabe o que vai fazer e você está estudando muito. É difícil isso Verdade. acontecer, não é? Então é bom você se ancorar, fala, pega um negócio difícil aí, fala que você vai fazer aquilo, você não é obrigado a nada, você não assinou nenhum contrato, Nem que seja só pra dizer, né. nem que seja só para dizer, fala, pô, vou fazer astrologia. Pronto, se é um negócio concorrido, estude para aquilo, né, fingindo que é para aquilo, ou até se convencendo ao longo do caminho que é aquilo mesmo. Então, isso ajudou, né? Eu saber que eu ia fazer neurocirurgia, ou pelo menos me preparar para aquilo, me fez querer estudar mais. E aí, dentro dos cursinhos, eu fazia um na época, e aí tinha um material, né, de texto que eu gostava muito, e para mim essa foi a parte principal. Eu lia 100% das coisas, desde o início,
e aí dividia, né, uma quantidade, um volume de leitura por dia, e aí ficava estudando. Não tinha muito método, protocolo, coisas Revisão complexas. Não tinha nada muito complexo, não. e A questões. questões foi um negócio que eu fiz mais pro final, né? Eu não ficava muito fazendo questão, não. Eu gostava de ler, de aprender, de dominar o conteúdo ali e aplicar aquilo na minha rotina do internato, no ambulatório. Cada caso era uma oportunidade de revisar ali, querendo ou não, né? E testar se eu realmente sabia, porque meu objetivo final com o estudo não era acumular informação ali para despejar numa prova. Tanto que questão, para mim, não era um ponto que eu focava tanto. Então eu gostava de saber para na hora ali de estar o pessoal naquela visitinha ali, eu poder participar com um vocabulário um pouco mais refinado. Então isso ajudou, né? Então eu estudava tudo, em todo estágio que eu estava, eu lia todo o conteúdo teórico daquilo, sem muito material avulso. Para mim era uma coisa que eu abominava, porque eu sou uma pessoa muito distraída. Então eu precisava Numa simplesmente sequência, né? só fechar aqui e não olhar para o lado, né? Aí eu não abria. A gente começa a estudar, é um caderno, é um livro, 3 abas de artigo aberta no computador, né? O tablet do lado. Isso para mim não funciona, eu me perco muito. Então eu seleciono exatamente o material que depois que eu terminar tudo isso aqui, aí eu tenho a liberdade para fazer outras coisas, né? Mas primeiro é o básico. E trabalhou antes? Trabalhei por consequência de não ter passado, né? Aí eu estudei 2 anos, cada um tem o seu tempo, né, para passar na prova. Se você quer coisa difícil e você, às vezes, é de uma faculdade que você não se dedicou tanto, ainda assim existe redenção, né? Só que aí você vai pagar um preço ali por estar mais atrasado. Então você vai ter que tirar esse atraso de alguma forma, e às vezes não vai dar tempo. Eu comecei a estudar no 5º ano para residência, estudar mesmo, forte. Comecei no 5º ano, aí estudei o 5º, estudei o 6º, quase passei, quase deu certo, mas eu não tinha conseguido cobrir aquele atraso todo, né? Então, no 6º ano eu quase passei, fiquei em 2º suplente na USP, primeiro suplente na Unifesp, não fui chamado. E aí, cara, eu já estava há um tempo já com CRM, alguns meses, uns 2, 3 meses. Formei em 2015, no final de 2015. E aí, quando deu março, eu vi que eu não fui chamado, não tinha trabalhado com nada, nem pegado plantão. Aí um amigo meu do interior da Bahia falou: velho, meu pai vende trator numa cidade lá do interior e é ano de eleição, os caras estão desesperados atrás de médico, aí o salário é bom, você não quer ir não? Aí eu falei com meu pai, aí já esperando ele falar: tá doido? Você tem que passar na prova de residência, não vai pra lá não. Aí ele comprou meu Blade e falou: você vai? Aí eu comprei o dele também e falei: eu vou. E aí apareci lá, né? E aí foi super legal, foi uma experiência incrível para mim, desenvolvimento, né, crescimento, responsabilidade. Levei as coisas que eu tinha, as apostilas para poder estudar lá, e Uhum. foi o que fez dar certo, né? Aí você ficou lá o ano inteiro ou perto da prova saiu do trabalho? Aí eu fiquei lá o ano todo. Inclusive, eu saía de lá, ficava 9 horas de carro de Vitória, né? Tinha estrada de chão. Eu saía de lá de 2 de abril, em Minas Gerais, ia de carro para Vitória, pegava um avião, vinha para São Paulo, e aí fazia a prova, pegava o avião de volta, pegava o carro 9 horas, voltava lá para trabalhar e ficava fazendo isso durante as provas. Caramba, correria, né? É. Legal. É, e acho que uma coisa interessante também, que tem muita gente que tem vontade de fazer neurocirurgia, principalmente quem tá no primeiro período, né? A galera já entra, acho que por influências externas aí, também Sim. pela a questão de ver a imagem do neurocirurgião, né? Como um profissional de respeito, e aí pensa como é a rotina, né? Então, como que foi a rotina da residência de neurocirurgia? Como é que foi esse momento da tua vida? Porque tem muita gente que desiste nisso aí também, né? Sim. Eu queria te perguntar. Outra coisa também que parece paradoxal, mas não é obrigatório, é a rotina da residência, né? Se você escolher uma residência que vai te formar muito bem, a residência ela não é um cursinho, ela não é uma faculdade, ela é outro sistema de imersão ali e de capacitação técnica, de escola, tudo misturado. Os amigos ali, eles se misturam com família, a enfermagem também se mistura com uma pessoa próxima ali, diferente só de um profissional que está lá.
Então é tudo um contexto muito diferente. Então esse baque inicial, não só na neurocirurgia, mas em qualquer outra especialidade, principalmente as que ficam mais tempo no hospital. Então é obrigatório. Se você escolher um lugar bom, que vai te formar bem, que tenha um alto volume de coisa e que tenha exigência acadêmica, você está esperando que vai acontecer o que lá? Vão moer o seu couro, né? Sim, Não tem para onde correr. Então não dá para você querer o bom, querer o melhor personal trainer lá para você ficar gigantesco e o cara chegar e pegar leve com você, né? Você vai ter que ter a dieta certamente. padrão ali, morrendo, comendo frango, 100 quilos de cada lado no supino, e o cara te chicoteando para você fazer mais 4 repetições. É assim, né? Então não dá para você não dá para você reclamar exatamente do motivo que fez você escolher aquele lugar, aquele processo, né? Você escolheu por causa de uma qualidade, e essa qualidade obrigatoriamente vem atrelada a certas dificuldades. Verdade. Parando pra pensar assim, eu acho que é fácil falar, né, mas de um certo modo ressignifica esse sofrimento, né? É fácil entender, mas é difícil estar lá e falar, cara, eu já entendia que era assim, mas eu só não quero. Eu só não quero passar por isso, eu só acho péssimo. É uma coisa sentir na pele, né? Mas é fácil entender. É. Tem um amigo meu que tá fazendo neurocirurgia, ele falou, cara, aqui o negócio é puxado. Ele É... só falou isso tão sucinto porque ele tava chorando. Cara, se pudesse dar um conselho pra quem quer seguir esse caminho de neurocirurgia, De qual seria? neurocirurgia, cara, o conselho é entender que neurocirurgia, na minha opinião, é algo que vai exigir muito de você. Então, fazer neurocirurgia para tentar ter uma rotina meio que muito confortável não é algo que é coerente com a especialidade, né? A neurocirurgia é algo que você faz já tendo em mente que é uma doação, que é uma parte ali da sua existência que vai ser ocupada por isso aí. Então, quando eu vejo o pessoal falando assim, minha profissão não me define, pô, eu acho que o Michael Jordan ele ficaria muito satisfeito de dizer que ele era um jogador de basquete, né? Então, o neurocirurgião, ele não pode ser uma pessoa desvinculada da profissão dele, ele é a profissão dele, ele tem que ser, velho, porque é uma responsabilidade. Isso se aplica para várias outras especialidades, mas eu tenho lugar de fala para falar da minha. E a neurocirurgia, se você não tiver ali com a camisa do time, pô, Não anda, né? é algo muito incoerente, né? É algo até antiético. Então, você tem que fazer se você quer neurocirurgia, é entender que são altos e baixos extremos, é uma responsabilidade absurda e a rotina vai depender muito. A residência ali não tem negociação. Tem que passar por aquilo, você vai ter que sofrer aquilo, beleza. Mas depois de formado, é completamente diferente. Cada um vai exercer da sua forma, do jeito que quer, do jeito que conseguiu ali ajeitar. Então, eu digo da profissão depois de formado, né? Uhum. Depois que você formou em neurocirurgia, aí você vai conseguir ou tentar exercer do jeito que você gosta. Aí dá para você ter tempo livre, dá para você escolher a rotina que você quer. Trabalho, por enquanto, ainda não falta, né? Não tem tanto neurocirurgião assim. Então, é possível, é algo que é factível, mas tem que estar muito alinhado com o que você gosta. Você tem que gostar ali de investigar certas coisas, de demorar muito tempo numa cirurgia, ou se preparar para uma cirurgia por muito tempo. Isso vai consumir uma parte de você. Só que o ideal é que isso não consuma, é que essa parte de você já exista, né? E você só alinhe isso com a sua profissão. Certo. Ainda falando sobre a parte da residência médica. Onde é que você fez residência médica? Fiz na USP. Na USP, né? Saiu em que ano? Saí em 22. Beleza. E aí, como é que foi o trabalho pós-residência? Como é que é a Pronto, rotina? essa é uma seara filosófica aí que dá uma faculdade só, né? A questão do recém-formado, né?
o recém-formado, eu acho que é um período muito interessante na vida tanto do médico recém-formado quanto você, né? Uhum. Você formou e tá trabalhando, Eu formou quando? trabalhei, eu formei no meio do ano passado, e aí Pronto. no meio do Você ano. tá há 1 ano aí meio que por sua conta, Aí eu né? comecei a trabalhar só no comecinho desse ano. Antes eu ainda Perfeito, estava estudando para as pronto. provas. Então vai ser algo aí que você vai conseguir se identificar. Quando você acaba de formar, seja em medicina, seja em qualquer outra profissão, ou no caso de neurocirurgia, é um momento que você se despe ali de todas aquelas obrigações, rotinas que você tinha e você tem a oportunidade de ser o seu próprio senhor de novo, né? Você não está ali visando um cronograma de ninguém. Ou você tá porque você escolheu estar ali, né? Ou você pode sair no momento que você quiser, num plantão, alguma coisa assim que você escolheu. Então, esse momento do recém-formado é delicado porque agora que a responsabilidade do seu sucesso e da sua felicidade está toda em cima de você, aí que fica difícil, né? Pronto, agora que eu posso fazer exatamente o que eu quero, que eu já estou formado. Se eu não estou feliz, a culpa é minha, né? Se eu não tô E extraindo. agora, né? Agora só posso culpar a mim. Antes eu podia culpar a professora de nefro, podia culpar a escala do internato. E na residência é a mesma coisa, né? A residência é muito puxada, termina a residência, graças a Deus, acabou, e agora vamos ser felizes, né? E você chega, pô, tem mais um monte de coisa para resolver, né? E agora eu tô por minha conta e risco, em direção ao que eu vou fazer, o que eu quero construir de carreira, aonde que eu vou remar agora, né? Tudo, um cenário extremamente amplo se abre, né? Igual tá para você aí, você tá para as provas, talvez você ainda tenha alguma dúvida entre a especialidade que você vai fazer, entre os lugares que você quer prestar, o plano B, se você não passar esse ano, o que você vai fazer também. Então, ficam vários projetos, fica um projeto maior ali, uma linha de raciocínio em direção que, como se diz, existe uma avenida depois de você se formar e várias ramificações, né? Várias ruas ali que você pode se enveredar a hora que você quiser, mas uma avenida meio clara existe. Para você, provavelmente, ganhar um pouco de dinheiro com alguns trabalhos para se sustentar, mas a sua avenida ali é continuar estudando para você encaixar em alguma residência. Eu imagino que seja mais ou menos por aí, né? Só que nesse caminho aí você tem aqui a sua função no estratégia, aí começa a construir um pouco de autoridade na internet, talvez algum projeto na internet que você queira construir. Então, para você agora, você vive muito parecido com o que eu vivo, né? Apesar de eu não estar mais num contexto dessa avenida de concurseiro que você Uhum. está, o resto é parecido, né? E eu espero, acho, e não me importaria que a minha vida fosse assim para o resto dela, né? Aham. Eu continuaria ainda querendo ser criativo, querendo conhecer mais gente, querendo mostrar as coisas que eu aprendi, entretendo, ensinando. Então, ter esses projetos não quer dizer que eu queira finalizá-los e me aposentar dentro daquilo que eu construí, mas agora que eu estou tantos anos já nessa de toda hora dar um passinho ali em direção a algo, eu quero só continuar andando mais do que aonde eu quero chegar, né? Legal. E da rotina, assim, como neurocirurgião, onde é que você atende? Como é que funciona Sim. a rotina? Eu tenho um consultório ali na Avenida Paulista, que eu atendo lá, paciente de convênio, né, e paciente particular. Eu trabalho numa equipe de cirurgia também, lá em Guarulhos, que Uhum. eu consigo fazer bastantes casos. E a gente vai pegando, né, auxilia algum outro cirurgião. E minha rotina, fora dessa parte da neurocirurgia, montar aula, meio que sustentar ali o ecossistema que eu tenho criado no Uhum. digital, né? Com alunos, educação, os cursos voltados para neuro, Uhum. que tudo dentro de uma perspectiva didática e de crescimento pessoal e técnico nos alunos, que é própria ali do que a gente acredita. Legal. Hoje você dá aula nessa parte de neuroanatomia ou neurologia ou os dois? As aulas que eu faço, elas são voltadas para o básico inicialmente, né? Uhum. Então eu começo por neuroanatomia, aí agora tem um curso de neuroimagem também, neuroanatomia, neuroimagem para neuroanatomia ou neuroanatomia para neuroimagem.
Então, eu quero fazer do mesmo jeito que eu registrei boa parte da minha jornada, que você pode ver lá no Instagram ou no YouTube, eu também estou registrando a minha jornada de aprendizado dentro da minha profissão. E tudo começou com neuroanatomia. Então, o que você pode ver hoje de pronto já é o que eu construí em cima de neuroanatomia. Eu falo, pô, vamos juntar tudo? Igual no YouTube eu juntei toda a minha história lá, a minha trajetória, deixei registrado. Aí depois eu deixei registrado todo o que eu pensava sobre estudo. Aí fiz uma linha de vídeo sobre estudo. Aí já deixei registrado, tá lá. Agora eu vou fazer o que me tornou neurocirurgião do jeito que eu sou. Então começou com neuroanatomia. Então vamos construir aqui, deixar para ele já registrado a minha visão de neuroanatomia. Neuroimagem, vamos deixar aqui a minha visão neuroimagem. Aí vai ter os outros, né? Semiologia. Então não é nem sobre neurocirurgia, nem sobre neurologia, mas o que forma o arcabouço de tudo isso, né? O que é elemental, o que é fundamental dentro dessas coisas, o que vai conseguir ajudar mais pessoas e elas começarem a criar uma linha de associação, de raciocínio, para poder abrir os horizontes em qualquer especialidade, né? Ou em qualquer parte da prática médica ou da própria consciência do que é ser médico. Legal, muito bacana. E acho que uma coisa que acho que todo mundo que tá começando a trabalhar ou até se formando ou escolhendo uma especialidade acaba tendo essa curiosidade, tem pouca gente que fala, né? E aí eu tenho que perguntar aqui, né? Então, eu queria saber, um neurocirurgião recém-formado, quanto que ele consegue ganhar? Saiu da residência, quanto que ele consegue ganhar? Um neurocirurgião recém-formado, ele vai precisar, boa parte da renda dele vai vir de plantão, né? E o plantão de neurocirurgia é um plantão mais tranquilo, de vez em quando você vai ter que operar, só que não paga tão melhor do que as outras especialidades. Então, o neurocirurgião recém-formado ele vai ganhar tanto quanto ele tiver a fim de trabalhar. E como são plantões menos desgastantes, você acaba fazendo muito plantão. Uhum. E você já está vindo de uma rotina ali que é muito intensa. Então, se você fizer 8 plantões de 12 horas por dia, para você tá pouco ainda, tá tranquilo, né? Você consegue fazer muito mais coisa do que alguém de outra especialidade, assim, via de regra. Eu vejo que o neurocirurgião recém-formado, ele dá um volume de plantão que é pelo menos o dobro de alguém de clínica médica, de pediatria, porque os plantões das outras especialidades tendem a ser mais puxados, né? Então, o quanto ganha vai enviesar muito por essa carga horária excessiva, né? Eu trabalhava 60 horas todo final de semana, dava plantão de sexta à noite até segunda de manhã. Então, a minha renda era muito falseada por isso aí, Por essa intensidade, né? por essa Mas uma intensidade. estimativa de valor, considerando a média. Eu acho que uns 20 mil aí, um recém-formado, trabalhando médio. Uhum, tá. E no topo de carreira, o quanto que dá para chegar como Aí é neurocirurgião? infinito, né? O topo de carreira da neurocirurgia é um espaço muito exclusivo, que eu estou muito longe de lá, e aí você abre um caminho ali que o ganho pode se tornar bem significativo. Só que uma coisa que também me motivou a ir para o digital e construir coisas por lá é de ter percebido que falei, cara, se eu estiver focando numa medicina de high ticket, construir na minha cabeça uma carreira em que eu, no futuro, possa estar cobrando um valor absurdo numa cirurgia, é algo que eu não vejo muito coerente com o que eu acredito na medicina. Então eu não consigo me imaginar num ponto que eu vou cobrar um absurdo numa cirurgia. Não consigo imaginar hoje, né? Esse vídeo pode ser até utilizado para mostrar que você não prometeu lá que você não ia cobrar. Tá aqui, né? Então hoje eu não me vejo conseguindo cobrar tanto. Então eu preciso construir alguma coisa paralela ali, até porque eu quero, até porque eu gosto. Então, se eu conseguir manter uma estrutura de renda fora, eu posso trabalhar ali de uma forma mais seletiva, poucos casos na semana, entendeu? E eu espero que conseguir não correr atrás de uma carreira tão propagandeada hoje.
Legal. Eu penso bastante nisso também, e foi esse um dos meus motivos para começar a produzir conteúdo na internet. Foi esse poder de escolha, né? Quando você não tem como escolher, você precisa Sim, seguir ali, pegar o sim, que tem e é isso. E quando você consegue produzir conteúdo, consegue tá aberto a essas outras oportunidades, você pode escolher, né? Muda, meio que inverte o jogo um pouco, né? sim. E quanto tempo então para alguém que tá saindo da residência e buscando aquele caminho tradicional até se tornar um neurocirurgião estabelecido, porque você começa participando do serviço de um chefe, né, da equipe de um chefe, e aí você vai construindo o seu espaço. Certo, Quanto tempo demora até você construir o seu nome, certo. digamos assim? Aí a gente vai ter que fragmentar a análise da neurocirurgia como profissão dentro dos vários nichos, né? Por exemplo, qualquer outra especialidade. Se você é uro, você vai trabalhar com o quê, né? É transplante de rim ou é postectomia? Enfim, tem vários nichos dentro da profissão, né? Coisa que quando a gente está recém-formado, terminando a faculdade, a gente escolhe uma imagem vaga daquela especialidade, daquela profissão. Depois que você entra e você já passou por essa imagem vaga já não é vaga mais para você, a imagem que começa a se tornar vaga e você começa a vislumbrar são os subnichos, são as subespecialidades, né? O que que você quer trabalhar, o que que você mais gostou dentro da residência. Porque a faculdade, você escolhe a residência baseado dentro do que você mais gostou da faculdade. Da residência, você vai querer trabalhar dentro do que você mais gostou da residência. Então, vai abrir para você ali pediatria, cirurgia infantil, vai abrir nervos periféricos, vai abrir funcional, vai abrir dor, vai abrir oncologia, vai abrir coluna, vai abrir, enfim, são várias subespecialidades na neurocirurgia, né? Então, como que o aluno pode se ver ali como um neurocirurgião vai depender muito da trajetória que ele for mais encantado durante a residência. Então, para mim, eu gosto mais de cirurgia de crânio, né? Então, é um negócio que tá mais difícil de você construir carreira. Então, quanto tempo é a carreira para o neurocirurgião que quer fazer microcirurgia de crânio? Quanto tempo para ele se estabelecer, velho? Não tenho essa resposta, não. Eu tô nessa aí, pode ser que demore 10, 15, 20 anos. Porque é uma curva de aprendizado maior, né? Você lida com responsabilidades maiores, as cirurgias são muito mais complexas, muito mais demoradas do que, por exemplo, se você for fazer funcional, se for fazer dor, a complexidade cirúrgica, claro, cada subespecialidade tem sua complexidade, só que algumas delas você consegue encaixar no mercado e conseguir, às vezes, lutar pelo primeiro lugar, talvez com 5 anos de formado. Uhum. Você já está pronto para disputar pelo primeiro lugar no Brasil em uma sub. Talvez isso possa parecer até meio ingênuo falar assim, mas é mais ou menos dessa forma, em qualquer especialidade. As cirurgias mais complexas, você vai brigar por mais tempo por um lugar ao sol, né? Então, fica difícil responder essa pergunta baseado em neurocirurgia como uma especialidade e não como uma carreira de sucesso que ela é pautada na subespecialidade. Entendi. Até porque hoje você tem várias subs, né? E o pessoal tá Isso, sub-especializando isso. Porque cada vez imagine aí na mais, sua né? cabeça, um médico de sucesso, ele geralmente é um subespecialista, né? Um neurocirurgião de sucesso. Ele é subespecialista, ele faz algo. Um ortopedista de sucesso, é um cara que ou faz ombro, ou que faz quadril, ou faz joelho, ou faz cotovelo, Uhum. entendeu? Não é um Perfeito, ortopedista generalista. Então, perfeito. quanto tempo para cada área ali, cotovelo, ombro, quadril é diferente. Isso é legal de falar, porque é aquela questão que a gente falou de construção de expectativa, né? Das pessoas que vão entrar e do pessoal que reclama, né? Que reclama da medicina, eles têm que entender que esses caminhos eles levam um tempo, Perfeito, né? perfeito. E por não entender isso, eu cometi o erro, né? Eu fiz neurocirurgia porque eu gostava de crânio. Durante a residência, eu estudei muito mais crânio. E aí, quando eu me formei, o mercado, tudo gira em torno mais de coluna. E como eu fazia muita coluna, como minha rotina era basicamente coluna, eu entrei ainda no fellow de coluna, só que aí eu saí, porque eu falei, cara, eu gosto mais de outra área. Então eu não vou ficar aqui, mas até eu que sou mais maduro e reflito bastante sobre essas coisas,
tô passando o bizu pra galera de algo que eu errei também, entendeu? É um Sim, negócio difícil. O mercado, ele vai influenciar as suas escolhas. E se você deixar levar, ou se você der o azar de ser bem sucedido em algo que você não quer, meu irmão, você vai embora, né? é. Eu até gravo conteúdo no YouTube, né, lá no meu canal Gui Miranda, e aí o pessoal às vezes acha que a gente tem a resposta pra tudo, né? Então, às vezes, alguém que tá lá, porque tem pessoas que me assistem lá que estão estudando pro vestibular de medicina, que estão vendo lá a rotina ou tirando algumas dúvidas. E a gente não tem a resposta pra tudo, né? Como você falou. Você fez uma escolha de uma especialidade, quase seguiu ela, uma subespecialidade, pelo mercado, por pressão, né? E depois Claro. foi perceber que não era bem aquilo, né? Claro, a filosofia aqui, as coisas que a gente vai dizendo, né, elas podem até ser uma visão acertada ali da realidade, e muitas pessoas têm uma visão correta das coisas, só que na hora ali das pressões do dia a dia ou dos nossos contextos, a gente acaba tomando a decisão que é incoerente, né? É o tempo todo isso. Você sabe o que é certo, você sabe o que você gosta, mas você se vê se submetendo a certas coisas que não são coerentes, né, com o que Com você certeza. sabe. Yuri, entrando agora na parte de produção de conteúdo e da internet, que foi assim que eu te conheci mais, né? E aí entra até num ponto também interessante, porque, é, querendo ou não, tu fez uma residência muito tradicional. E o pessoal com certeza deve ter tido algum tipo de, pô, o cara tá gravando aqui, postando alguma Sim. coisa. E aí, como é que foi pra lidar com isso? É, pra lidar precisou de muita cara de pau, né, o meu histórico aí na internet era de uma pessoa muito arrogante, muito metida, eu realmente não me importava tanto com isso aí, apesar de saber que isso era mal falado, né, e eu em especial, eu ainda abusava dentro de só produzir conteúdo, não era só produzir, ainda tinha o meu que era ainda um underground do underground, tá ligado? Era só o porão dos ratos ali. Então, não foi difícil lidar, porque simplesmente para mim não foi uma dificuldade existencial de ficar, nossa, estão falando de tal coisa. Eu só gostava, era tudo genuíno ali, o que eu achava engraçado, eu não tinha muita vergonha de postar. Eu fui ter Instagram muito tarde, né? Eu fiz meu Instagram acho que em 2019, eu acho. E os chefes e o pessoal da residência, deu algum problema, alguma coisa? Acabou dando. Acabou dando porque eu fiz uma página de humor na época, essa página acabou viralizando, crescendo bem rápido, e aí tinha muita coisa de medicina, e ali eu era residente ainda, muita coisa, muita inspiração vinha do próprio contexto do hospital ali, e Sim. foi um negócio que se tornou perigoso, eles sabiamente entraram em contato comigo ali para negociar uma trégua, e foi algo que foi importante ter acontecido, mas ter terminado também foi mais importante ainda. Sim, sim. Eu acho que isso é importante porque, às vezes, obviamente, a gente pode passar do limite ou não, mas às vezes o próprio serviço, ou uma residência mais tradicional, limita o pessoal de fazer publicação de conteúdo. É importante porque quando é que você deve ter acesso completo a uma exposição em tempo real, imediata, com coisas sérias, né? Você entrou na faculdade agora, você já pode produzir conteúdo? Teoricamente pode, né? Produzir conteúdo da faculdade, da medicina, você começa a produzir. Porém, se você começar a ter sucesso nisso, se você começar a ganhar holofotes, a sua responsabilidade também vai aumentando. Apesar de você estar achando que você está com 800 seguidores ainda, a sua responsabilidade está aumentando. Não é Uhum. porque você começou engajando a galera, postando aquele tipo de coisa, que agora que você tem mais holofote, você pode simplesmente continuar fazendo aquilo. Não, sua responsabilidade aumentou. Então, quando que você deve fornecer essa autonomia para um ser humano, né? É bom até para a pessoa, igual foi para mim, que isso aí tenha sido cerceado, porque se você não tem maturidade ainda, você pode cometer. Até hoje, pô, eu faço meus vídeos no YouTube, eu reassisto várias vezes para ver se eu não fui indelicado, não fui deselegante, eu não falei uma coisa que eu vá me arrepender depois. Hoje eu já tenho um filtro maior sobre isso, né? Na época era menor, então era uma coisa perigosa, era uma bomba prestes a explodir, né? Você não pode ser tão autoconfiante no jeito que você se expressa, porque a sua autoconfiança vai refletir as suas vulnerabilidades, não só
do que você é e do que você pensa. E o que você pensa, ela carrega a maturidade que você tem no momento ali. Então, se você tem 18 anos, você tem 20, você tem 25, ainda que você seja maduro, tem coisa ainda que não está bem formada. Aí talvez você enverede para querer dizer algo sobre aquilo ali que não vai ser algo tão bonito, entendeu? Então foi bom eu ter começado na internet em 2019 com o Instagram, aí comecei lá explorando o desconhecido, postando qualquer coisa e vendo que qualquer coisa ali que eu fazia acabava engajando, mas eu vi que eu ainda não estava pronto para ter tanto holofote assim. Igual hoje eu só torço para que a minha maturidade acompanhe o meu crescimento na internet, ou que pelo menos minha maturidade avance mais rápido do que a minha visibilidade, para eu sempre entregar uma coisa que seja pelo menos que não ofenda ninguém, que não discrimine ninguém, que não passe uma imagem arrogante, né? Que mostre pelo menos alguma coisa melhor. Fala, pô, não curto muito, não concordo muito com as coisas que ele fala, mas eu não acho que ele é um cara mal intencionado, eu não acho que ele tá querendo mal de ninguém, entendeu? Então, a parte da internet, aquilo que a gente falou mais cedo lá sobre a gente tem que começar a matar a responsabilidade de entender que a gente gera essa influência, não só para colher os benefícios da influência, mas também para você entender que a cabeça das pessoas é uma esponja ali, pronto para uma sementinha entrar, e ela tem que entrar de uma forma bem, bem segura, né? Não de distorcer, de corromper, mas sim de construir, né? De ajudar. Legal. Eu acho que isso é interessante porque, pelo menos, quando eu comecei a produzir conteúdo, das pessoas que eu vejo, eles me trouxeram outro ponto, outro lado, né? Então, cara, eu comecei, aí começaram a falar, não sei o quê, aí me restringiram e eu parei. E você me trouxe um outro ponto, você me trouxe um ponto de que, naquele momento, tu precisou daquele direcionamento, né? Sim, precisei de um pai, entendeu? De um pai falando, meu filho, não vai lá não. Então, tipo, não faça isso, né? Não Porque faz, não você vai faz. mexer no vespeiro, né? Pense mais antes de tudo que você viu, achou engraçado, já virou um story, que era o meu estilo. Eu vi, achei engraçado, fiz um story no mesmo segundo. O meu nível de meditação em cima daquele conteúdo foi zero, né? Ainda que por sorte eu não tenha cometido nenhum erro grave, era um caminho muito perigoso, né? Sim. Então hoje eu vejo que foi uma libertação isso aí. Foram dos ratos, né? Aí os ratos ficaram insatisfeitos, eu que era o chefe dos ratos lá, fiquei insatisfeito no momento, mas hoje eu vejo com mais maturidade de que é bom você ter pai de vez em quando, Entendi. né? Quando você termina, você forma na sua faculdade, na sua residência, você é o seu próprio pai ali, e às vezes é legal vir alguém mais velho, chegar e segurar a onda um pouquinho aí, pensa um pouquinho melhor sobre as coisas. É claro que esse toque nunca vai ser tão direto, esse pai não se mostra ali tão claro que ele é uma pessoa com mais experiência e mais maturidade que você. Às vezes você enxerga essa pessoa até como inimigo, igual você faz com seu pai também quando você era criança, adolescente, você também faz isso, né? Mas faz parte do processo de amadurecimento. Excelente. Yuri, e que dicas você daria hoje pro cara que tá na faculdade de medicina? O que você falaria para ele? Faculdade de medicina não é algo que eu me orgulho tanto, né, da minha trajetória lá. Eu acho que, independente do que a pessoa quer, do que ela vai fazer, são 6 anos da vida dela ali que ela não vai esperar passar, que ela não vai só fazer uma engenharia reversa de uma carreira, ela vai viver 6 anos, né? Então, é muito mais fácil conciliar uma vida que é própria do estudante, né? O que eu tento passar nos meus vídeos lá no YouTube é que não deve ser visto como um peso, não é uma coisa que você deve conciliar, trazer como se fosse um remédio, igual a atividade física, né? A atividade física, quando ela é realizada como se fosse um remédio, eu tenho que fazer atividade física, geralmente não é a pessoa que continua fazendo, né? Tem que ser algo que você assume ali como parte de você. Você gosta de quê? De natação? Nadar faz parte do que você é. Seus amigos sabem que você é nadador, né? Sabe que você anda de skate ou que você surfa. E se você está na faculdade de medicina, você também precisa vestir uma certa responsabilidade que você está ali. Em algum momento a hora vai chegar de você entregar conhecimento, entregar conforto, entregar sabedoria,
pensar sobre o que é o papel do médico em sentido amplo, né? O papel do médico não só no sentido de entregar um trabalho técnico, tentar ajudar o paciente, isso é o básico, não precisa martelar nessa tecla o estudante de medicina, ele sabe o juramento de Hipócrates, ele sabe. Agora tem um papel a mais do médico que eu sempre achei super legal, que é uma pessoa que, pô, o médico, ele tem que ser uma pessoa interessante, ele tem que ser uma pessoa que sabe se comunicar, tem que ser uma pessoa que sabe ensinar, que domina a área que ele está interagindo com os pacientes sobre, né? Você está interagindo com o paciente sobre uma fratura de crânio, pô, você tem que entender aquilo ali para mostrar certinho, consolar. Você não vai consolar só baseado no seu interesse ali humano de consolar, você tem que consolar baseado na história natural, na estatística, epidemiologia daquilo ali, como que aquilo evolui, por que que aquilo não vai dar problema, ou por que que é melhor a gente ficar atento sobre certa coisa. Então, é impossível você entregar esse tipo de atenção aos pacientes, você que está fazendo medicina, se você não realmente se interessar em compreender aquelas coisas. E a nossa área, cara, é um privilégio absurdo você poder estudar coisas que são extremamente interessantes, velho. Extremamente interessantes. Você vê isso em vários filmes, em várias séries que pegam não só a parte do conhecimento médico, a transformação que isso é para os pacientes, como até a rotina ali, pô, no hospital, você sai de casa, recebe um chamado, tudo isso é interessante, né? E quando você canaliza a sua criatividade para ressignificar e reenxergar a profissão que você está, você começa a ver que tudo é potencialmente muito legal. A rotina é muito legal, tudo ali. E aí, como eu botava minha criatividade nisso, eu canalizava para isso, eu conseguia mostrar com mais facilidade isso na internet. Aí o pessoal gostava, né? Porque quando eu foco em algo, eu jogo minha criatividade para algo, eu consigo tornar aquilo interessante. Mas não é um poder meu, é um poder que qualquer pessoa tem. Se você focar isso em qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa do seu dia a dia, cara, isso vai ser interessante. Você pode ter um cachorrinho, um chihuahua. Se você jogar sua criatividade nele, você pode criar um Instagram com 1 milhão de seguidores desse chihuahua, que é o que a gente vê acontecendo, né? Sempre o foco da sua atenção vai gerar algum resultado, ou positivo ou negativo. Aí cabe você fazer essa baliza, né? Então, um aluno de medicina, ele tem que focar nas coisas que ele gosta, entender que ele não está ali obrigado, ele não está ali para preencher um... Cara, a faculdade de medicina, ela é um básico ali. Você tem que fazer aquilo ali. É obrigado, mas é muito mais. Pode ser muito mais, se você quiser só. A faculdade de medicina não ensina nada. A aula que você deu foi muito melhor que as que eu tive na faculdade. Sim, é porque minha aula é boa. O objetivo da faculdade não é ter todas as aulas boas, não é ser um espetáculo o tempo todo. O ambulatório não é para ser de casos complexos o tempo todo. É para ver como você interage ali nas situações normais, véio, na rotina. É um paciente com hipertensão, diabetes, você vai ter que avaliar ali e criar uma conexão e tirar proveito daquilo. É uma aula de nefro que vai falar o mecanismo ali de contracorrente, sódio, potássio, angiotensina. É você ter a habilidade de enxergar além disso aí. Aquilo ali é o básico, pô. Se você tá achando o básico difícil, você tá querendo o quê para sua carreira, né? Você não tá com a mentalidade de alguém que quer fazer sucesso, que quer causar algum impacto, ou até que quer o melhor para o seu paciente, né? Você tem que enxergar aquilo como apenas o início. O professor tá ali, pô, a aula não foi tão boa? Sim, normal, velho. Normal. Você vai para casa, você estuda, você vai dar um jeito de resgatar aquilo e ressignificar dentro do que você entende, do jeito que você gosta, você vai conseguir construir uma experiência muito melhor. Aí falta atenção, né? Se você deixar ser levado, você vai ser levado pelo caminho básico, o caminho das obrigações. Eu acho que essa dica para quem pegou, quem já passou e reconhece o que tu falou é muito boa. E assim, pelo menos para mim, ouvir isso fez todo sentido, né? Lembrando aqui da minha jornada na medicina, quando comecei a minha trajetória, você observando, você tendo essa maturidade para ver que, cara, a faculdade está ali como uma coisa, eu tô aqui como uma outra coisa, e existem todas essas forças que eu tenho que equilibrar, Isso, sem deixar a sua vida ser completamente dominada, né? Eu acho que isso, você vai exato. muito longe assim, né?
Isso. E não culpar, né? Não culpar a faculdade. Toda faculdade, velho, vai ter seus problemas ali. O que você não pode é aceitar, se você quiser, né? Algo mais. Se você quiser algo mais, você não pode aceitar que aquilo ali que não foi bom continue não sendo bom, né? Você corre atrás daquilo ali. A faculdade ela tem que ser vista como um caminho paralelo do médico. É algo só que você tem que atravessar para ser médico. Então use aquela estrutura de uma forma de protagonista. Você não é vítima da faculdade. A faculdade tem que ser vítima de você. Você que está lá para agredir a faculdade, absorver tudo, ir nos ambulatórios. Pô, tem ambulatório, tem centro cirúrgico, tem professor de tal coisa, tem laboratório de histologia, de anatomia. Frequente as coisas que você quer e mostre interesse, não para mostrar interesse. Hoje a gente é muito... cria uma engenharia de recompensas, né? Ah, não, vou mostrar interesse para o cara me dar isso aqui, aí eu vou ter um artigo, esse artigo vai me dar isso aqui. É sempre uma Uma troca, relação de né? troca, né? Uma relação É. comercial, a relação corporativa desde o início ali, até do vestibular, né? Não deveria ser, não precisa ser, nem deveria. Então, se a pessoa acordar para isso, de que ela não é vítima da faculdade, mas a faculdade que está ali para te servir, né? Você não está servindo a ela com sua presença, com suas provas, com suas notas. Ela está servindo você. E o básico ali é esperado que seja feito. Às vezes nem o básico é bom. Então você já tem que ficar atento para isso, né? O pessoal fala, a faculdade não te prepara para essas coisas. Sim, mas não é para preparar. Mal para medicina ela te prepara. Sim. Então você vai exigir que ela vai te ensinar sobre internet, sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre gestão do seu tempo, sobre gestão de suas finanças. Não vai, velho. Entendeu? É igual você cobrar que a escola do ensino fundamental eduque uma criança ali como pessoa, né? Também não vai. E na faculdade, agora que você já foi criado pelos seus pais na sua escola e você teve essa educação paralela na escola, que você aprendia a informação na escola e os seus pais criavam a educação que era para você ter como pessoa. Uhum. Na faculdade, você tem a parte de informação da faculdade, mas o seu pai aqui é você, porque você tem mais de 18 anos. Seu pai não vai ficar ali no seu pé, às vezes você está morando até em outra cidade. Seu pai não vai ficar no seu pé para te crescer como indivíduo. Aí já é responsabilidade sua, né? Isso que é difícil, pô. Eu tô falando assim porque é algo que eu olho para trás, em retrospectiva, e vejo que é assim que funciona, né? Não quer dizer que mesmo você sabendo isso, quando você passar pela faculdade, você vai ter toda essa maturidade, entender que você precisa crescer ao longo da faculdade também. E crescer como pessoa, né? Crescer como uma pessoa que está ali tentando descobrir aonde que você vai remar, aonde que é a área que você mais gosta, o que você consegue se enxergar fazendo ao longo de toda a sua vida, onde você acha que é uma complexidade que te atrai, um tipo de problema que você não se importaria em resolver e até talvez teria prazer com aquilo. Um problema que ninguém gosta ali, todo mundo acha chato. Você fala, cara, eu acho que é até legal, não vou contar para ninguém, mas eu acho até legal isso aqui. Aí você vai lá e começa a remar em direção àquilo, né? Isso precisa acontecer. A faculdade ela não vai te dar um tempo, falar, pessoal, sexta-feira à tarde é o momento do clube do livro. Você chega lá, você vai ler o livro que você quer lá, Dostoiévski, Crime e Castigo, e depois você vai fazer uma resenha, uma redação sobre. Não tem esse período na faculdade. A faculdade das 17 às 18 horas é o momento de musculação. Você vai para. Se você não incorporar essas coisas na sua rotina, no seu crescimento paralelo, você vai ser o cara que está só seguindo ali a faculdade mal dando conta das obrigações da faculdade. Com certeza. Cara, pra mim, eu gostei muito, assim, desse bate-papo. Teve algumas coisas que abriram minha cabeça de dicas que às vezes a gente não percebe, né? Até uma coisa que eu conversei no outro podcast é que quanto mais a gente avança na carreira, às vezes mais difícil se conectar com quem tá lá no comecinho, né? Então a gente percebendo isso e tentando manter sempre esse nível de empatia, de conexão, acho que faz toda a diferença. E, cara, eu queria agradecer pela presença aqui no podcast. Acho que a gente já tá se aproximando mais do final. E onde é que o pessoal consegue te encontrar aí nas redes sociais? Pessoal, se vocês quiserem falar comigo, conhecer meu conteúdo, tem meu Instagram, que é @yuriebandeira, e tem uma comunidade que a gente tem, que é baseneuro, né, .com, e o YouTube é Doutor Neurocirurgião também, que você acha. Tem no Instagram do Doutor Neurocirurgião e tem o YouTube também. Tem vários conteúdos parecidos com essas coisas que a gente conversou, né?
que é uma filosofia que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira e vendo o que não está sendo tão falado, né? Coisas, dicas que podem ajudar as pessoas a conquistarem autonomia sobre o que elas são, o que elas vão fazer, uma coisa menos pragmática. A gente não fala tanto de caminhos, uma estratégia direta ali para você fazer. Eu nem acredito tanto nisso. A gente fala em termos vagos ali, para a pessoa meio que entender aquela Refletir, né? mensagem, põe para ela ali, pega aquele aplicativo que eu acabei de falar, instala nela e roda com os dados dela, né? Para ela tomar as decisões. Então, talvez conteúdos parecidos com o que a gente conversou aqui, eu falo nos vídeos, né? E continuo postando as coisas, fazendo os cursos, para quem tem interesse aí já mais específico para neuro. Justo, acho que é interessante falar essa questão de trazer para a realidade da pessoa, porque às vezes, quando a gente posta um conteúdo, a pessoa diz, ah, mas isso não funciona comigo. Cara, tô compartilhando o que tá funcionando comigo, você tem que testar e ver na sua realidade, né? Perfeito. Então acho que isso é interessante do teu conteúdo, que é um conteúdo mais reflexivo, alguns vídeos até mais compridos, eu já assisti alguns. Exato. É uma reflexão mais ampla para tentar fazer todas as ressalvas, não enviesar dentro. Tem coisa que realmente não dá para falar em pouco tempo, né? É, Então eu aproveito o canal que existe para poder falar com os detalhes ali, das ressalvas, dos privilégios que são necessários para certas coisas. Isso não com pode certeza. ser é, é, tratado com leviandade, né? Os privilégios existem. Se você considerar que você tem esse bloco de privilégios, você tem um pré-requisito para começar certos caminhos. Se não, é difícil mesmo. É o que você está falando. Ó. Sim. Pois, cara, muito obrigado pela presença de novo. Estamos finalizando aqui o nosso segundo episódio do podcast. Podcast Carimba aí, que a gente fala sobre carreira médica, a gente fala sobre inovação, novidades que estão saindo aqui na medicina. E foi um prazer ter esse convidado aqui, o Yuri Bandeira. Prazer é meu. Vocês podem acompanhar aqui nas redes sociais e vejo vocês nos próximos episódios do podcast. Valeu, pessoal.